E sobre coisas a compartilhar, esses dias eu estava lá parado, angustiado, está parado. Aí o jeito é meditar, né? Falou, e para dizer a verdade, eu estava tirando férias, mas eu estava desanimado com as férias. Porque fica parado, você não faz nada, sai da rotina, tudo que você faz, você não vê muito objetivo assim de conquista de alguma coisa. E aí eu fui meditar sobre ânimo. E eu queria compartilhar com você sobre isso. Pergunta para o seu irmão, você está muito animado? Porque a sua cara não está assim muito parecendo, não. Oh, Deus. Para nós entendermos um pouco sobre ânimo, nós precisamos entender algumas coisas ou reafirmar coisas que já temos ministrado há muito tempo, né? E faz parte da visão que cremos e que focamos e que estamos dispostos a praticar, o que entendemos que é a visão de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja do Senhor Jesus. Quando você se converteu, você acha que Deus te chamou para quê? Para passear, para descansar ou para trabalhar? Fala assim, mas se é para trabalhar, será que eu já não trabalhava o suficiente? Será que Deus me chamou para isso? Será que Deus achava que eu estava à toa na vida? Não, Deus só achava que você trabalhava numa direção de conquistar poucas coisas. E como Ele quer te dar muito, Ele falou, então você vai trabalhar de forma certa agora. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Vamos ler isso primeiro na palavra de Deus. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 37. Olha o que o apóstolo diz. Mateus 9, 37. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, desde a época de Jesus e bem antes disso, sempre o chamado de Deus é para trabalhar. E às vezes muitos entendem que é para parar o que está fazendo. Não, é para trabalhar, continuar trabalhando, mas agora com um foco diferente, com um propósito diferente, com um alvo diferente. É encampar a missão do reino de Deus, continuar trabalhando. Então, se eu era médico, eu vou continuar sendo médico, mas agora trabalhando em função do reino de Deus. Se eu era cozinheiro, então eu vou continuar sendo cozinheiro, mas agora cozinhando em função do reino de Deus. Se eu era pedreiro, então agora eu continuo pedreiro, mas é em função do reino de Deus. Se eu era engenheiro, igualmente, assim sucessivamente. Em qualquer que seja a minha profissão, o que Deus muda é o foco. O que Deus muda é o objetivo. O que Deus muda é aquilo que você vai conquistar. Mas agora você deve continuar trabalhando. E só que agora você vai conquistar coisas que verdadeiramente vão acrescentar na sua vida. Porque é para toda a eternidade. Então, na verdade, você foi chamado para trabalhar. Então, eu fico muito estarrecido quando as pessoas falam que igrejas, de uma forma geral, são muito exigentes, principalmente a videira. Eu falo, não é, isso não tem sentido, isso é para quem nunca entendeu o propósito de Deus. Se Deus me chama para trabalhar, eu não posso falar que é exigente. Eu tenho que tão somente trabalhar. Mas às vezes o que é ministrado, ou o que é pregado comumente, mostra que o reino de Deus trabalha em função de uma pessoa. Isso não é verdade. A verdade é que eu trabalhando para Deus, eu serei sustentado por Deus e abençoado por Deus, porque Ele é um bom patrão. Na verdade, Ele não é patrão, Ele é um pai. E você sabe que tem uma diferença grande o relacionamento de pai para filho e patrão para empregado. Deus é pai, nós fazemos parte de uma família, do reino de Deus. Mas fomos chamados a trabalhar. Porque olha mais o que a palavra de Deus diz. Quer ver? Vamos um pouquinho mais para frente. Mateus 11. 11, 12. Olha o que Jesus diz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço.
E os que se esforçam se apoderam dele. Então, trabalho é esforço. Alguém falou, mas e a graça de Deus? A graça de Deus é para te dar a salvação. Ninguém trabalha para ser salvo. Salvação é uma questão de fé. Eu creio no sacrifício vicário de Jesus na cruz e eu sou salvo. Não tenho que trabalhar nada para isso. Mas reino de Deus é diferente de salvação. Para que eu tenha o reino de Deus, eu preciso ser salvo. Mas não todos os salvos participam do reino de Deus, como a Bíblia diz. A Bíblia separa a salvação de reino de Deus. E se você fizer o nosso curso de maturidade, você vai entender muito bem isso. Então veja, a graça de Deus te dá a salvação. Mas o reino de Deus, eu preciso trabalhar por ele, preciso me esforçar. Como Jesus diz, desde João Batista é assim. Então, ali começou uma nova era no reino de Deus. E as pessoas precisam se esforçar e trabalhar em função disso. Não vai mudar a sua vida, não é um trabalho, um sobre-trabalho. Você trabalha na vida secular e trabalha no reino de Deus. Não. A única vida sua trabalha em função do reino de Deus. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, o reino de Deus não é só desfrute. É primeiramente trabalho. E depois desfrute. É assim que funciona as nossas vidas. Você trabalha, você desfruta. Você estuda muito, depois você desfruta. Você luta muito para casar e depois não desfruta depois de casado. Não estou brincando. Você desfruta bastante e continua investindo muito para poder desfrutar. Amém, igreja? Quem se qualifica a ser um trabalhador no reino de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Mas sabendo disso... Tira a foto. Sabendo disso, tendo essa revelação, tendo esse ensino, tendo apoio para isso, tendo treinamento para isso, por que muitas vezes nós não trabalhamos? Em função do reino de Deus. Porque, além de eu entender sobre isso, eu preciso de algo a mais, que chama-se ânimo. Se não há ânimo, com certeza absoluta, eu não consigo trabalhar. Ainda que eu saiba que eu preciso fazê-lo. Ainda que eu saiba que sem trabalho eu não vou conquistar nada no reino de Deus. Eu preciso de ânimo. Fala para o seu irmão, você precisa de ânimo para trabalhar. Uma igreja vencedora é uma igreja animada. Amém? Amém, igreja? Isso está assim na Bíblia desde o Velho Testamento, irmãos. Abre a Bíblia em Josué. Josué capítulo 1. Olha o que Jesus, Deus, é Jesus, né, que estava falando, que a manifestação de Deus é só através de Jesus. Mas no Velho Testamento não falava claramente sobre isso. Mas olha o que Deus diz a Josué. Josué andava com Moisés, saiu do Egito, ia para Canaã, que é a terra que mana leite e mel. Estava às portas de Canaã, faltava só atravessar o Rio Jordão. E aí olha o que Deus fala para ele. Josué capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Dispor é animar. Na Bíblia, as duas coisas são sinônimos. Dispor e animar. Agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Por que é que eles tinham que ter ânimo? Se já está chegando, agora precisa ter ânimo? Sim, porque a conquista depende de trabalho e o trabalho vai depender de ânimo. Se não tiver ânimo, não trabalha. Se não trabalhar, do outro lado na terra de Canaã, tinha muito trabalho. É terra que Deus abençoa, é terra que Deus cuida, é terra que os olhos de Deus estão continuamente, mas é terra de muito trabalho. Trabalho para conquistar aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Agora vamos um pouco mais para frente. Neemias. Neemias está antes de Esther. Esther está antes de Jó. Jó está antes de Salmo. O Salmo está no meio da Bíblia. Você precisa de mais alguma referência? Neemias 4, verso 6. Olha o que Neemias diz. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, se não tem ânimo, eu não trabalho. Mas se eu não trabalho, eu não conquisto. Neemias, os irmãos sabem, o povo de Israel
Deus passou mais de 250 anos falando para eles: vocês estão errados, vocês mudam de vida, entra rei, sai rei, um fazer uma coisa certa, outro fazer outra coisa errada, voltava a servir ídolos e tudo, Deus falando. Por fim Deus falou: olha, se vocês não consertarem a vida de vocês, vocês vão ser levados cativos por uma outra nação. E eles não consertaram a vida. Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e levou cativo o povo de Jerusalém. E destruiu Jerusalém. E Deus falou: vocês vão permanecer 70 anos cativos. Depois de 70 anos, o que aconteceu? Deus trouxe o povo de volta. Veio primeiro Esdras. Esdras veio e edificou o templo. O templo fala da minha vida com Deus. E depois veio Neemias para edificar os muros. Os muros é quando você, além de ter um relacionamento com Deus, é alguém forte, onde que o inimigo não consegue destruir a sua vida. Às vezes você vê um crente que tem relacionamento com Deus, que serve a Deus, mas é constantemente destruído pelo diabo. Por quê? Os muros não estão levantados. Os muros aqui é um símbolo, os irmãos sabem, naquele tempo, a saúde de uma cidade dependia dos seus muros. Se não houvesse muros, os inimigos entravam e destruíam. Naquele tempo, os irmãos sabem, não tinha helicóptero, não tinha morteiro, não tinha artilharia. Então, não tinha jeito de passar os muros. Toda a cidade levantavam bem seus muros. Isso tem a ponta para as nossas vidas. Se você busca a Deus, ora ao Senhor, mas não tem muros na sua vida que te protegem, o diabo constantemente está entrando na sua vida e destruindo. Então Neemias veio para reconstruir o muro. Mas ele diz: nós reconstruímos o muro e foi um milagre, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se eu não tenho ânimo, eu não vou trabalhar. Ainda que eu saiba que eu preciso trabalhar, eu não trabalho, porque me falta ânimo. Pergunta para o seu irmão: você está animado? Agora volta lá para João. O Evangelho de João. E ânimo, irmãos, além de ser uma necessidade para a minha vida e para a sua vida, é também um mandamento. Olha o que Jesus diz. João capítulo 16. João capítulo 16, verso 33. Olha o que o Senhor diz. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o que é vencer o mundo? Vencer o mundo é cumprir o propósito de Deus sem se contaminar com o mundo. Porque, aliás, é a única condição para que eu vença o mundo, é não se envolver com ele. Para que eu cumpra o propósito de Deus, é não se contaminar com o mundo. Se eu quero cumprir o propósito de Deus, só existe uma possibilidade: vencer o mundo. Então, Jesus está falando: há aflições, há dificuldades, há adversidades, sim, tribulações muitas, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você também pode vencer o mundo, amém? Então, sem ânimo, nós não conseguimos avançar. Não tem jeito de trabalhar. Pergunta para o seu irmão: você está disposto a trabalhar no reino de Deus? Então fala para ele: tem que ser animado, senão não vai. Aí alguém fala assim: mas Jesus, né? Jesus. Eu sou um pobre coitado. Glória a Deus pelo não. Mas às vezes, sabe aqueles pensamentos que vem na nossa cabeça, mas a gente quer tirar ele e às vezes não fala, mas pensa? Assim, mas Jesus, eu não posso comparar com Jesus. Jesus é o alvo, Jesus é perfeito, eu não sou perfeito. Eu quero que você nunca esqueça que Jesus, enquanto estava na terra, ele tinha se esvaziado de todas as suas prerrogativas divinas. Ele era homem como eu, ser humano como eu e você. Não havia nele nem nada além do que há na sua própria vida ou na minha vida. Tudo que Jesus fez foi através do poder do Espírito Santo. Ele buscou e recebeu o Espírito Santo, assim como você, assim como eu. E tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Se assim não fosse, a obra que Jesus fez, ela não valeria nada, nem para mim, nem para você. Porque se ele, como Deus, estivesse vivendo aqui, então todas as suas conquistas, eu e você não poderíamos conquistar.
Por que que ele é exemplo? Por que que nós devemos segui-lo? Porque ele era tão somente homem, passando pelas mesmas dificuldades que eu e você. Não há nenhuma diferença, e a Bíblia diz isso. Vai para Hebreus, mais à frente. Hebreus, capítulo 2. Olha o que que a palavra de Deus diz. Hebreus, capítulo 2, verso 18. Falando sobre Jesus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quando você ora ao Senhor, ele entende e sabe exatamente o que você está passando. Porque ele passou igualmente o que você está passando. Ele sabe das suas dificuldades. E sabe do problema que é resistir isso. Agora, quer ver? Vamos um pouco mais para frente. Capítulo 4 de Hebreus. Verso 15. Olha o que o apóstolo aqui diz sobre Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, venceu. Então Jesus, tudo que nós passamos, ele passou. Infinitamente mais do que o que nós passamos. Porque a Bíblia diz que Deus limita o tipo de tentação, tribulação que eu e você passamos. Mas Jesus não. Ele foi tentado em tudo. Nós não somos tentados em tudo. Eu sou tentado em alguma área, você em alguma área que Deus permite. Porque se nós fôssemos tentados em tudo como Jesus foi, talvez não iria resistirmos. Então Jesus sabe exatamente o que você passou e que eu passei. E Jesus nunca ficou desanimado. Por quê? Pergunta para o seu irmão. Você já ficou desanimado alguma vez na vida? Você fala assim, alguma vez ou hoje? Vamos fazer o seguinte. O que é que te deixa desanimado? Vamos ver se o que te deixa desanimado também não aconteceu com Jesus. E se aconteceu, como eu acabei de ler aqui, que ele foi tentado em tudo, como foi que ele se saiu nas situações que eu e você ficamos desanimados? Jesus nunca ficou desanimado. Por isso ele foi vencedor. Por isso ele cumpriu o propósito. Eu anotei algumas coisas aqui que eu imagino que são mais comuns entre nós de nós ficarmos desanimados. A primeira que eu anotei aqui é dinheiro. Quantos aqui ficam desanimados quando falta dinheiro? O resto não fica. Quando você fica sem dinheiro, você fica assim, oh, glória a Deus, isso é bênção, coisa boa, oh Deus, glória. Permanece assim, sem dinheiro. Alguém ora assim? Porque se orar, nós vamos orar por você. Então, dinheiro desanima. Hã? A falta, pelo amor de Deus. A falta do dinheiro. O negócio está bem pior, tem que pregar outra coisa aqui então. Porque o muito dinheiro devia te preocupar, não te animar. Se você tem dinheiro sobrando, você devia ficar preocupado. Não é ficar animado, não. Mas isso é outra pregação. Mas vamos pegar aí. A falta do dinheiro desanima. Será que nunca faltou dinheiro para Jesus? Será que Jesus tinha, como eu já disse, um cartão Infinity? Lá da eternidade, precisou, passa o cartão. Será que a vida de Jesus era assim? O que você imagina? Ou você nunca parou para pensar nisso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Como era a vida financeira de Jesus? Marcos, capítulo 6, versos 7 e 8. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a questão financeira no ministério de Jesus. Marcos, capítulo 6, versos 7 e 8. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro.
Então Jesus está ali ministrando. Os apóstolos e os discípulos não se preocupavam com muita coisa, porque Jesus está ali, está liderando. Então sempre tinha comida na mesa, o aluguel sempre era pago, a conta de água e luz, sempre as conferências que Jesus fazia não dava prejuízo. Mas agora Jesus estava mandando os apóstolos a pregar o evangelho sem ele. E aí Jesus estava recomendando, Jesus já sabia, esse povo vai ter problema, deixa eu dar logo uma orientação do que eles podem levar ou não. Porque eu não vou estar lá. E uma das coisas que ele fala é, não levem dinheiro. Então não é uma questão que tinha pouco. Não tinha nada. Agora, é evidente que se Jesus não andasse sem dinheiro, se Jesus tivesse muito dinheiro e falasse para os discípulos dele não levar dinheiro, ia ser uma contradição. Era um paradoxo isso. Como que ele fica com todo o dinheiro e manda os discípulos sem nada? Então, evidentemente que Jesus também não tinha. Porque senão os apóstolos iam falar para ele, Jesus, mãe, o senhor vai ficar com todo o dinheiro? Vamos repartir isso aí. O senhor vai ficar aqui, nós vamos andar, nós vamos viajar, vamos gastar, vamos pegar onde? Vamos pegar avião, vamos ficar em hotel, precisamos comer. E aí? O senhor fica com todo o dinheiro? Então, se Jesus falou para eles, não leve dinheiro, é porque Jesus não tinha dinheiro. Não vi nem um amém. Então Jesus não tinha dinheiro. Ele está aqui falando, vai fazer a obra. Por que Jesus reafirmou para os seus discípulos não levarem dinheiro? Porque não estaria junto. E o pessoal podia falar, já que Jesus não está aqui, então eu preciso de dinheiro. E muitos de nós pensamos assim. Mas e aí? Não tinham necessidades? Eles não moravam? Eles não comiam? Não vestiam? Não andavam de barco, não pagavam impostos. Mas e aí? Vamos ver um pouco mais à frente, no próprio capítulo 6. Vamos ver como que era essa vida de Jesus. Então, nós sabemos que não tinha dinheiro. Você está vendo que você parece com Jesus mais do que o que você imagina? Jesus não tinha dinheiro. Você fala, agora eu estou descobrindo que eu sou tão parecido com Jesus. Fala para o seu irmão, alegre-se. Falta de dinheiro te põe bem parecido com Jesus. Você sabia que tinha uma semelhança, mas você não tinha identificado ainda. É essa. Você não tem dinheiro, ele também não. Ótimo, muito parecido. São filhos, discípulos. Agora olha, aqui no capítulo 6, a partir do verso 30. Olha o que a palavra de Deus diz. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Isso depois da viagem deles voltaram. E ele lhes diz, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá. A pé de todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então veja, eles saíram, Jesus falou, não leva dinheiro. Não vai pegar emprestado com a sogra, nem com a mãe, nem com o pai. Vai sem nada. Assim como nós vivemos. Eles foram e voltaram alegres porque aconteceram muitos milagres e muitas coisas aconteceram. Aí Jesus falou, vamos então descansar. Saíram, o povo olhou, falou, eles vão para tal lugar. E chegaram lá antes deles. Jesus, ao desembarcar, olhou e falou, nossa, não dá para descansar, vamos pregar. E começou a pregar o dia inteiro. No final, os discípulos chegam e falam, Jesus, olha a multidão. Segundo a Bíblia, tinha só homens 5.000, mais mulheres e crianças. E aí, os discípulos falam, libera esse povo para eles irem embora. Porque eles precisam comer, eles precisam comprar algo para comer.
Se Jesus fosse rico ou tivesse dinheiro, eu ia falar, olha, então vamos resolver o problema. Mas os discípulos sabiam, nós não temos dinheiro, mas tem uma necessidade, nossa e deles. Então precisa liberar. Aí Jesus fala, então vocês mesmos deem de comer para esse povo. Aí vem a pergunta, de onde nós vamos tirar 200 denários para comprar comida para esse povo? 200 denários, você tem uma ideia? Um denário é a diária de um trabalhador. Então 200 dias dá quase um ano de trabalho. Precisava do dinheiro de quase um ano de trabalho. Pensa você trabalhando quase um ano inteiro, você ia precisar para juntar o dinheiro para comprar comida para esse povo. Isso é o que precisava. Então Jesus não tinha dinheiro. Nós também não temos muito. E as necessidades aconteciam na vida de Jesus, no ministério de Jesus, na família de Jesus, no discipulado de Jesus, do mesmo jeito que acontece conosco. E o que Jesus fez? Vamos ver mais um exemplo? Mateus, capítulo 17. Volta um pouco. Mateus 17. Alguém pode pensar, puxa vida, houve um milagre ali. Mas também Jesus estava lá pregando o dia inteiro, né? Mas vamos ver outras necessidades. Mateus capítulo 17, verso 24. E a Bíblia diz, Mateus 17, a partir do 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Estáter era uma moeda da época, que valia 2 dracmas. Então, novamente nós vemos aqui uma necessidade. Eles chegam na cidade e lá cobravam impostos. Você está vendo que a coisa não mudou muito. Então, há 2000 anos já era assim. Jesus era taxado de impostos. E aqui nós podemos entender esses impostos, essas necessidades básicas. Água, luz, telefone, IPTU, IPVA. Tudo que você paga que são necessidades que você precisa de dinheiro para isso. Então Jesus vivia ali, não vivia como filho de Deus nos céus. Ele estava aqui diante de todas as necessidades e mais, não carregava dinheiro. Não tinha, mas tinha necessidades. E aqui agora, né, não vamos entrar nessa pregação do ensino do imposto. Outro dia nós pregaremos sobre isso. Mas aí precisava pagar. E Pedro disse para a pessoa, não, é lógico que Jesus paga. Jesus explicou para Pedro que não é bem dessa forma, mas ia pagar para não escandalizar. Não que era devido, mas para não escandalizar, então ele estava pagando. Deveria pagar. E como que Jesus resolveu os problemas das 2 necessidades? Para comer, para pagar impostos, ou seja, para sobreviver. Não tinham dinheiro. Jesus ficou desanimado. Jesus parou a obra. Jesus reclamou com Deus. Deus, o Senhor mandou fazer a obra, mas cadê o dinheiro? Jesus falou para os discípulos, nós precisamos fazer aqui reduzir. São muitos discípulos e o dinheiro está pouco, então tem que mandar alguns embora. Não, alguns aqui vai. Pedro, olha, você é muito bom pescador, então volta a pescar para suprir a obra. Não fez nada disso. Também não desanimou. O que é que Jesus fez? Então vamos pegar o que nós lemos aqui. Então a primeira coisa, vamos pegar o último versículo que lemos. Jesus falou para Pedro, vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, tem uma moeda na boca. Então, ou seja, Jesus não desanimou, ele mandou trabalhar. Trabalhar para que o recurso viesse, como eu e você. Agora você pode falar, mas eu trabalho e o recurso não dá para o final do mês. Talvez você está trabalhando não naquilo que o Senhor falou para trabalhar. Por isso que nós precisamos nos envolver completamente numa intimidade com Deus, para saber exatamente qual é o trabalho que eu tenho que fazer. Porque o trabalho, quando nós estamos fazendo, na medida que Deus mandou fazer, vai haver recurso.
O recurso está no fruto do trabalho, na boca do peixe. Pedro não era pescador, Deus mandou ele pescar e falou, o dinheiro está ali, pesca e pega a moeda. E com essa moeda nós vamos suprir as nossas necessidades. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não posso desanimar. O que eu tenho que fazer é trabalhar. Trabalhar com o quê? Com aquilo que Deus mandou. Eu quero te perguntar, o que você trabalha é uma direção de Deus, ou é um gosto seu, ou foi o que apareceu? Se você trabalha em função daquilo que Deus mandou, pode ter certeza absoluta que a moeda vai estar na boca do peixe, para todas as suas necessidades. Não vai faltar. Porque é assim que funciona. Não é que eu tenho que ficar desanimado. É que quando eu estou debaixo de uma palavra de Deus, o sustento de Deus virá. De forma milagrosa, mas virá. Não vai faltar. Se eu desanimo, eu não vou ter a possibilidade de ver o milagre. Mas se eu me lanço a fazer algo, a buscar dinheiro fora da palavra de Deus, fora da direção de Deus, eu também não tenho nenhuma confiança de que as minhas necessidades serão supridas. Posso trabalhar bastante, não ter nada. Mas Pedro pegou o primeiro peixe. Havia uma moeda na sua boca. Por quê? Ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Então a primeira coisa, quando você estiver sem dinheiro, não é desânimo, é trabalhar. É se animar, buscar de Deus o que eu devo fazer. Então muitos saem para não tem que estar orando, tem que trabalhar, eu estou precisando de dinheiro. Não, ore primeiro, para você saber o que vai fazer. Ore para abrir uma empresa, ore para fazer um concurso, ore para formar, ore para mudar de empresa, ore e busque de Deus. Fala, Senhor, eu tenho que trabalhar onde? Porque onde você estiver, Deus vai suprir as suas necessidades. Mas é só trabalho? Não. Volta aí para Marcos capítulo 6. Lendo o último versículo que nós lemos aqui nessa passagem. Marcos capítulo 6, sobre as multiplicações dos pães. Porém ele, verso 37, porém ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes diz, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100, em 100, de 50 em 50. Então olha, então primeiro é trabalho. Segundo, não sei se eu posso pôr segundo, mas o trabalho junto com isso precisa acontecer. Precisa haver fé. Trabalho sem fé é só cansaço. Não te produz resultado. O trabalho precisa ser com fé. Olha o que Jesus fez aqui, fica claríssimo. Na outra passagem também fica. Porque Pedro podia pensar assim, quantas vezes na minha vida eu pesquei e tinha uma moeda na boca do peixe? Acho que nunca tinha acontecido. Mas agora Jesus falou, vai pescar porque vai ter uma moeda na boca do peixe. E ele pode ter pensado, Jesus agora foi longe. Uma moeda na boca do peixe, que é justamente o que vai dar para pagar o imposto. Não, aí é demais. Mas ele foi, por quê? Fé na palavra do Senhor. E o que Jesus fez na multiplicação dos pães? Dá vós mesmo de comer. Mas não, precisa de 200 denários. O que nós vamos fazer? Ele falou, o que é que existe aí? Aí eles foram, vai lá ver. E eles foram. No meio daquela multidão, eles encontraram 5 pães e 2 peixes. E a atitude de fé de Jesus, aqui é a fé de Jesus, outro foi a fé de Pedro. A fé de Jesus foi, manda todo mundo se assentar. Sentaram em grupos, antes que houvesse a multiplicação. Não foi depois, foi antes. Isso é exatamente o conceito de fé. A definição de fé, a certeza das coisas antes delas acontecerem. Jesus olhou para aqueles 5 pães e 2 peixes e teve fé. Vai haver uma multiplicação. Então se organiza, porque todos vão comer a partir desses 5 pães e 2 peixes. Então se você trabalha com fé, eles trabalharam, foram atrás daquilo que tinha.
5 pães e 2 peixes. Os discípulos, imagina, 5.000 pessoas, num lugar onde tinha 15.000, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, olhando, buscando, conversando com cada um e buscando alguma coisa. Lembra que era o final do dia. Se alguém tinha levado alguma comida, já tinha comido. E agora era o dia inteiro. E se você andar por aquelas regiões, você vai ver que o sol lá, o negócio é bravo. E é deserto o lugar. E a Bíblia ainda deixa claro que Jesus foi para um lugar deserto. Então, o povo devia estar com muita fome. E só sobraram 5 pães e 2 peixes no meio daquela multidão. Eles foram buscar. Então, primeiro, quando você tem crise financeira, você não é diferente de Jesus. Você simplesmente está se aliando a Ele. E passando os mesmos tipos de problema. Não é para ter desânimo, mas é para se animar. A fazer o quê? Primeiro trabalhar, mas trabalhar com fé. Fé é em cima da palavra de Deus. Jesus se organizou. E aí, o que Jesus fez? Olha o que a Bíblia diz. Verso 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos, repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Agora vamos um pouco mais para frente, lá em João, para ler esse mesmo versículo, essa mesma passagem, porque eu quero te perguntar o seguinte, a Bíblia fala que Jesus abençoou. O que significa Jesus abençoou os pães? João, capítulo 6, verso 11. Olha o que a Bíblia diz. Então Jesus, a mesma passagem, escrita por João. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então, abençoar aqui foi dar graças. Deu graças por quê? Pelo pouco que tinha. O pouco que era impossível de satisfazer as 10.000 criaturas que tinham ali. Mas Jesus estava agradecendo. Então, primeiro foi trabalhar. Segundo, trabalhar em função de fé. Terceiro, agradecer com aquilo que tem. Eu quero te falar, se você tem problemas financeiros, você como Jesus. Jesus não se desanimou, ele se animou, mas teve 3 atitudes em todas as situações. Que ele teve dificuldade financeira, ou pela qual ele passou. Então ele trabalhou com fé e agradeceu a Deus pelo pouco que tinha. De vez em quando, eu vejo algumas pessoas falando, com essa miséria de salário, pastor, eu não vou em lugar algum. Pronto, você acabou de definir o que vai ser sempre o seu salário. Miséria. Há poder nas suas palavras. Há poder na sua boca. Há vida e morte na sua boca. Se você fala vida, você vai ter vida. Se você fala morte, você vai ter morte. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Se você falar, esse traço de marido, ninguém consegue conviver com ele. Você acabou de definir o que vai ser o seu marido, um traço. Ou você pode falar da sua esposa. Ou você pode falar dos seus filhos. Ou dos seus pais, ou dos seus discípulos, ou dos membros que fazem parte da sua célula. O que é que Jesus fez com o pouco que tinha? Agradeceu. Obrigado, Deus. Essa foi a oração. Agradecimento. E o que é que aconteceu? Um milagre. Agora, o milagre que Jesus queria era, 18 quilos de ouro para comprar os pães. Não, Jesus queria que a necessidade fosse suprida. Ela foi? Foi. Era o suficiente. Eu quero que você entenda o seguinte, Jesus não acabou de agradecer e apareceu toneladas de pães, um morro de pão ali do lado. Não foi assim. Jesus foi cortando os pães e os peixes. E à medida que ele cortava, não acabava. Cortava, continuava do mesmo jeito. Cortava novamente, continuava do mesmo jeito. Ou seja, Deus foi suprindo na medida que Jesus precisava. Deus não deu uma montanha de pães para Jesus olhar e falar, agora eu estou tranquilo. Agora eu sei que vou alimentar essas 15.000 pessoas. Agora a coisa funciona. Não foi assim. Muitos crentes trabalham em função disso. De querer acumular e de ver muito. E vão ficar frustrados. E vão ficar desanimados. Porque você não vai ver isso. Não é assim que Deus trabalha. O compromisso de Deus é de suprir a sua necessidade. Jesus falou, não acumula tesouro aqui.
Por isso que eu disse no início, se muito dinheiro te deixa animado, tem algum problema aí. Porque eu e você não precisamos de muito dinheiro. Nós precisamos suprir as nossas necessidades aqui. Isso é o que o apóstolo diz. Se estamos supridos, estejamos contentes. Porque o nosso tesouro está lá. Não é aqui. Então Jesus estava completamente satisfeito da forma como Deus estava fazendo. Ele carregava dinheiro? Não. Mas Deus supria na medida da necessidade. Ele ia partindo e o pão continuava do mesmo tamanho. Partia. Quando todos comeram, quando todos ficaram saciados, o pão parou. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua. Essa é a medida da expectativa e da esperança que eu e você temos que ter. Deus vai suprir a minha e a sua necessidade. A falta do dinheiro é uma necessidade para a minha vida e para a sua, para confiar em Deus. Porque se houvesse uma montanha de pães ou de dinheiro para comprar os pães, a confiança seria na montanha de dinheiro e não em Deus. Se você tem dinheiro sobrando, a sua confiança é no dinheiro. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Para saber se você confia em Deus ou é no dinheiro, pensa em alguma situação. Pensa você ser colocado lá no meio da China, lá em Xangai, sem falar mandarim, sem dinheiro, sem iene, sem cartão de crédito. E aí você está lá, não conhece ninguém, não fala a língua e não tem dinheiro. Como que você se sentiria? Mas agora você no mesmo lugar, com um cartão Infinity na mão. Como você se sentiria? Mais tranquilo. Isso é o que Deus não quer que aconteça. Nem na sua vida, nem na minha. Por isso Jesus não andava com dinheiro. A confiança dele é em Deus. E Deus vai suprir. Ele não tem dinheiro. Mas na medida da necessidade, Deus faz o milagre. Quando é que Deus faz o milagre? Quando há trabalho, quando há agradecimento, quando há fé. E por isso Jesus mantinha-se animado, mesmo não tendo dinheiro. Pergunta para o seu irmão, é assim que você vive? Então Jesus tinha motivo para ficar desanimado? Aos nossos olhos tinha, mas aos olhos dele não. Continuou animado e resolveu o seu problema financeiro. Então saiba, quando você estiver sem dinheiro, você fala, glória a Deus, estou igualzinho como Jesus. Só falta o resto. Ter fé, trabalhar e agradecer a Deus como Jesus fez. Amém? Fala para o seu irmão, anima-te. Mesmo sem dinheiro. Aí alguém fala, não, meu problema não é dinheiro não. Como alguns disseram, é a solução, não é problema. Mas não tem problema com isso, não fique desanimado, ótimo. Mas que tipo de outro problema que deixa a gente desanimado? Problema com família. Às vezes as pessoas ficam desanimadas quando o problema é família. Não tem problema mexer no meu bolso. O problema é quando mexe na minha família. Ou quando a minha família mexe comigo. Aí falei, esse tipo de problema Jesus não teve, porque afinal de contas a mãe dele era Maria. Uma das, como se diz, top de linha de mulher que passou na face da terra. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Então aquela mulher era demais. Eu com a mãe dessa, estaria ótimo. Os irmãos de Jesus, Tiago e Judas, eram apóstolos. Aí fala, puxa vida, isso é que é boa companhia. Isso é que é família. Jesus não passou pelo que eu passo. Desconsideração, ou desprezo, ou briga, ou desconfiança. Confrontos 1000 dentro da minha casa. Então, como que eu vou estar animado, sendo que lá dentro da minha casa, meu pai, o meu cônjuge, os meus filhos, ou meus irmãos, vivem brigando comigo? Isso me desanima, pastor. Então vamos ver como que era o relacionamento de Jesus com a sua família antes dele ser crucificado. Vamos voltar lá para Marcos. Marcos capítulo 3. A partir do verso 20. Olha
O que aconteceu com Jesus e os seus parentes, sua família? Marcos capítulo 3, a partir do verso 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então a família de Jesus achava que Jesus era louco. No início do seu ministério. E os parentes chegados que vinham de Jerusalém, fazia parte lá da religião deles, achavam que Jesus era possesso. Pergunta para o seu irmão, sua família já falou que você é possesso? Fala assim, alguém da sua casa já te chamou de louco? Fala para o seu irmão, não estou falando que você é muito parecido com Jesus? Vamos ver mais algo. Volta lá para João, capítulo 7. João capítulo 7. A partir do verso 3. João 7, verso 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha o que a Bíblia diz. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas, estavam falando, ó, você quer aparecer. Então vai para a Judéia, vai para Jerusalém. É a mesma coisa que alguém chegar para um goiano lá do sertão de Goiás e falar, vai para São Paulo, você quer aparecer? Vai para lá, ou chegar para um paulista e falar, vai para Nova York, você quer aparecer mesmo? É isso que estavam falando para Jesus, ninguém cria nele. Quem não cria? Os irmãos. Os irmãos, o Tiago, que se tornou o apóstolo, não cria em Jesus. Judas, que se tornou apóstolo, não cria em Jesus. E Maria, a Bíblia diz que ela guardava as coisas no coração, esperando para ver o que ia acontecer. Agora, era assim a família de Jesus quando ele começou o ministério. Tudo contra. Não tinha ninguém apoiando. Não tinha ninguém investindo. Olhavam para Jesus e não cria. Como que eles iam crer que ele era filho de Deus? Nasceu ali junto com eles. Viveram ali junto. Com certeza foi disciplinado pelos pais. Foi ensinado por José, por Maria. E de repente começa a pregar e falar que é filho de Deus. O que os irmãos falam? Que é isso, rapaz? Você veio da mesma barriga que nós. Não criam. Pergunta ao seu irmão, você tem problema com sua família? Fala para ele, seja bem-vindo ao barco. Jesus se desanimou. Porque a família não apoiava. Os irmãos não apoiavam, os parentes não apoiavam, chamavam de louco. Falavam que ele estava possesso. Falavam que ele queria aparecer fazendo tudo aquilo. Não, Jesus não desanimou. Como foi que ele resolveu esse problema? Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora te procurando. Muito provavelmente, talvez seria para prendê-lo. E o que ele respondeu para essas pessoas? A minha mãe e os meus irmãos são esses que estão me ouvindo. Aqueles que praticam a palavra de Deus. Então o conceito de família de Jesus era um pouco diferente do seu e do meu. Então o que Jesus fez? Nunca se tornou refém. Nunca negociou o seu propósito com a sua família. E o que é que aconteceu no final das contas? Todos se converteram. A família de Jesus depois passou a crer completamente. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que todos faziam parte lá do Pentecostes. A mãe estava lá na cruz, os irmãos se tornaram apóstolos. Tiago se tornou apóstolo, Judas se tornou apóstolo. Esses que escreveram os que nós temos notícia. E os outros, segundo alguns relatos que nós temos, de alguns versículos que não ficam tão claros, demonstram que a família de Jesus depois veio toda para seguir o Senhor. Agora, o que Jesus fez no início? Manteve o rumo.
manteve o propósito, manteve-se firme. Não ficou desanimado pela opinião da família. Não parou, não foi diante de Deus e falou, Senhor, mas pelo menos em casa o Senhor podia me dar descanso. Não, Jesus manteve-se firme, dentro do propósito, e reconhecendo, esses são meus familiares, mas não são só esses, são todos que estão envolvidos na obra de Deus. Essa é a minha família também. Aliás, essa é a minha família. E aqueles que são família de sangue, se não vierem a participar do reino de Deus, não fazem parte da minha família, porque eu faço parte da família de Deus. Alguém fala assim, isso é muito duro. Foi assim que Jesus resolveu esse problema. Perdeu a família? Não. Toda a família se prostrou diante de Deus. Todas se prostraram diante do Senhor. Mas Jesus nunca negociou o seu propósito e os seus princípios, e os mandamentos e a sua escala de valores em função de sua família. Ficou desanimado? Não. Talvez triste, mas não desanimado. Fala para o seu irmão, você tem problema com família? Anima-te. Que outro tipo de problema que nós podemos ter para desanimar? Talvez desanime muito você, que você prega, que você ensina, e as pessoas não aprendem. Ou as pessoas rejeitam o seu ensinamento. Às vezes você está lá no seu trabalho, já pregou, já falou, e um monte de gente faz desprezar o que você fala. Às vezes você é líder de uma célula, ensina a orar, o cara não ora nunca. Ensina a jejuar, e a hora que chama para o jejum, a pessoa fala, Deus não quer sacrifício, para que isso? Vai lá jejuar e ore por mim. Você olha e fala, meu Deus, até quando? Quantos já passaram por problemas assim? Diga amém. Será que Jesus passou por problemas assim? Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 9. A partir do verso 37. Olha o que a palavra de Deus diz. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. O que é que tinha acontecido algum tempo antes? Jesus tinha mandado os 12. Jesus os chamou, ensinou, mostrou, praticou, expulsou o demônio. Fala, faz agora, Pedro. Expulsa. Não, não é assim, é assim. Aí expulsava. Faz de novo, Pedro. Não, não. Aí até que Pedro fazia certo, e aí mandou, e eles foram e voltaram, falando, nossa, mas os demônios, eles nos obedeceram, Jesus. E aí agora Jesus sobe para o monte da transfiguração, desce, e a hora que ele chega lá, está lá uma multidão, vem um homem e fala, tem misericórdia de mim, expulsa o demônio da vida do meu filho. Porque eu pedi aos seus discípulos, e eles não conseguiram. Qual foi a reação de Jesus? Vamos ver o quanto Jesus era humano. Olha o que Jesus diz. Verso 41. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Então, um grito, um desabafo de Jesus. Com quem? Com seus discípulos. Então Jesus falou, puxa vida, mas eu estou ensinando aqui, já ensinei, já mostrei, e vocês não conseguem, deixa de ser incrédulo. Eu já falei como expulsa o demônio. E aí o que ele fala? Traz o menino. E aí expulsa o demônio. Ou seja, Jesus desabafou, mas ele desanimou? Não. O que ele fez? Ensinou de novo. Insistiu. Traz o menino, vem cá, discípulo, olha aqui como que faz. Expulsou o demônio, falou, vê se agora vocês não erram. Essa parte é por minha conta. Então veja, Jesus passou pelo mesmo problema que você e eu passamos.
Aliás, às vezes o problema não acontece só para aqueles. No caso de Jesus, isso não aconteceu, mas nas nossas vidas. Às vezes você sempre está fazendo algo que não deveria, que prejudica a sua vida, que prejudica o seu ministério, que prejudica a sua vida com Deus. E você continua fazendo. Aí você ora, você busca a Deus, jejua e pensa, agora eu estou liberto. Corre atrás de alguém para expulsar o demônio de sua vida. Não tem demônio, mas você vai lá a si mesmo. E pede tudo, vai lá, faz encontro, repete o encontro, faz o encontro plus, o advancing, e fala, agora sim. Agora eu estou liberto. E aí vai e faz errado de novo. Aí você não desanima com você mesmo? Porque você desanima com os outros, você desanima com você. Então Jesus passou isso, não com ele, mas com os outros. Ele ensinava, e o povo não fazia. Uma vez fazia, depois não fazia, depois dava conta, depois não dava. Mas Jesus continuava ensinando. Agora, sobre a sua própria vida, deixa eu ler um versículo para você. Filipenses. Todas as vezes que você fizer uma besteira, ficar desanimado, leia esse versículo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha o que o apóstolo diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, como que é que Jesus vivia? Ainda que ele visse e o coração ficava angustiado com a incredulidade do povo, com as pessoas serem tardias em ouvir, difíceis de aprender, ele não deixou de ensinar. Tinha paciência e continuava ensinando. E sobre a própria vida, quando você também cai nesse mesmo problema, então entenda, Deus não vai desistir da sua vida nunca. E aquilo que ele começou, com certeza absoluta, ele vai terminar. Então, ainda que você faça algo que não deveria, mas se há arrependimento na sua vida, se há confissão de pecados, se é uma busca de Deus, para que aquela área seja transformada, pode ter certeza que será transformada. Então, Jesus não desanimava quando não dava resultado daquilo que estava fazendo. Ele repetia. Tinha paciência de continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo, ainda que a resposta do outro não fosse aquela que ele esperava. Fala para o seu irmão, à sua volta tem pessoas que não aprendem o que você fala? É para você estar como Jesus. Então se anime. Aí às vezes você pode falar, com pessoas que não aprendem, ainda vai lá, mas o duro é viver com traição. Isso me desanima, pastor. Isso me deixa para baixo. Isso eu fico arrasado. Quando há traição, aí não. Seja do cônjuge, seja dos pais, sejam dos filhos, sejam dos discípulos, dos membros, dos amigos. Quando você passa por essa situação, qual é a sua resposta? Desânimo. Vamos ver se aconteceu algo. Esse até parece mais simples, todo mundo sabe. Com Jesus. João capítulo 6. Na verdade, eu vou somar 2 aqui por conta do meu tempo. Vamos ler um texto mais longo e 2 situações. A partir do verso 63. João 6, verso 63. 63. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus pregando. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, às vezes, você pode ficar desanimado quando pessoas te abandonam. Quando pessoas se afastam. Você está ministrando a palavra de Deus, você está cuidando das pessoas e elas ainda assim se afastam.
E você fica pensando, meu Deus, o que está adiantando a minha pregação, meu ensino, meu discipulado, meu acompanhamento? As pessoas estão indo embora. E aí, o que eu faço? Aí você pode ficar desanimado. Nós acabamos de ler que Jesus, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele estava pregando, ministrando, e muitos abandonaram pelo que ele estava falando. E como que Jesus resolveu esse problema? Ficando desanimado, falando para o pai, Deus, sabe de uma coisa? Vamos para a cruz logo. Deixa eu ir embora. Não dá. Olha aí o que está acontecendo. Todo mundo está indo embora. Jesus fez isso? Não. Olha o que Jesus fez. Isso é muito interessante. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Os discípulos estavam indo embora. Jesus pregou, ministrou, palavra firme. Muitos ouviram, falaram, não dá não. Essa palavra não dá para viver assim não. Não consigo isso não. Foram embora. Jesus mudou a palavra? Jesus pensou, puxa vida, acho que eu fui longe agora. Não dá. Tem que mudar o discurso. Eu tenho que pregar coisas mais superficiais. Não, eu tenho que falar mais só da bênção. Eu tenho que falar só mais do prazer. Eu tenho que falar mais só da prosperidade. Só da cura. Jesus mudou, olha o que Jesus estava pregando. Aí, não, Jesus foi para os 12 e falou, e vocês? Não quer ir embora também? Nossa, mas Jesus foi firme muito. Por quê? Não negociou uma só palavra que ele disse, nenhum dos princípios e nada da escala de valores que ele estava pregando. Ele estava ali em função daquilo que Deus mandou ele fazer. Se a pessoa fica, se a pessoa vai embora, é uma decisão da pessoa, não de Jesus. E ele não ia mudar a palavra pregada em função das pessoas. Ele foi checar se aqueles que eram mais próximos também tinham disposição de ir embora. Ou se estavam com ele só por estar. Pedro respondeu, mas nós vamos embora para onde? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E ficou. Mas as pessoas foram embora. Jesus ficou desanimado? Não. Porque Jesus não era refém de ninguém. Fala para o seu irmão, não se torne refém de ninguém. Fala, você só é refém de Deus. E deixa eu te falar mais. João Batista disse o seguinte, ninguém recebe nada se do céu não for dado. Você pode amar certas pessoas, pode querer que elas estejam com você, mas se não for liberado dos céus para que ela fique com você, ela não vai ficar. E você não pode fazer nada. Pode até ficar triste, mas é o máximo, porque não vai ficar. Só fica com você aquelas que Deus definiu. Agora, além desse, da mesma passagem, vamos continuar lendo. Então Jesus, vamos a partir do verso 67, então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus, nesse dia, o negócio estava feio. O facão estava cortando. Ele prega, e o povo fica assim, esse discurso é duro. E vai embora. Jesus chama os 12 e fala, e vocês? E Pedro fala, não, nós vamos ficar. Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aí eu imagino, se você estivesse no lugar de Jesus, o que você ia falar para Pedro? Ainda bem, Pedro, poxa, que bom que você vai ficar com o povo, fica aí, vamos sentar, porque a coisa aqui vai ser mais light agora. Não, Jesus vira para Pedro e fala, eu não escolhi vocês em 12, pois um de vocês é diabo. Você imagina o seu lugar de Pedro? Sou eu? O negócio aquele dia estava feio. A palavra estava firme. O discipulado ali foi realmente
Um negócio feroz. Mas eu te pergunto uma coisa. Por que ninguém desconfiou de Judas? Quando Jesus disse isso. Se fosse você, que a Bíblia nós lemos aqui o versículo, Jesus sabia desde o princípio que Judas era o ladrão e queria traí-lo. Se fosse você, como que você trataria Judas no meio dos 12? Suponha que você tem alguém lá no serviço, colega de trabalho, mas que sempre está falando mal de você para a chefia. E você sabe disso. Ou que você tem um tesoureiro que trabalha para você na sua empresa, que ele é ladrão. Rouba o seu dinheiro. Ou que você tem alguém que você sabe, essa pessoa está armando para mim. Ela vai complicar a minha vida. O que você faria? Você ia ficar desanimado? Ou voltar os seus canhões e falar, esse eu mato. Ele está pensando, está mexendo com quem? Eu sou crente, mas não sou bobo. O que Jesus fez? Veja que Jesus falou, um de vocês é diabo. Ninguém olhou, porque o normal, eu acho que se eu tivesse legado de Jesus, todo mundo ia olhar para Judas. Nós sabemos que é você, rapaz, porque ele trata você diferente. Jesus nunca tratou Judas diferente. Sabe por quê? Porque antes disso, antes de escolher os 12, Jesus pregou, amai os vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem. Mateus capítulo 5, o sermão da montanha. Jesus pregou, e ele estava vivendo isso. Ele sabia, nem todos vão andar comigo, eu vou ter que pregar para todos. Eles vão me trair, mas isso faz parte. Faz parte do propósito, faz parte da transformação da minha vida e da sua vida. E da própria vida de Jesus. Então ele agiu naturalmente com os 12 do mesmo jeito. Tanto é que ninguém soube quem era Judas até que ele o fizesse. A traição. Até aquele momento ninguém sabia. Na noite que Jesus foi traído, ele falou para Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Que era traí-lo, entregá-lo. Pois a Bíblia diz que os discípulos pensavam que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa. Não cair a ficha. Jesus falou, João perguntou, quem vai te trair? Ele falou, aquele que mete a mão no prato comigo. Judas fez isso. Aquele que eu der o bocado molhado. Jesus pôs o pão e encharcou ele lá com o molho e entregou para Judas. E ainda assim, os discípulos não desconfiaram que era Judas. Ficaram todos estarrecidos quando Judas chegou e entregou Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca desanimou com Judas. Nunca desanimou com a obra. Nunca foi fazer confissão com Pedro, falar, ô discípulo, líder, vem cá, vamos conversar aqui. Eu não aguento aquele Judas. E o pior de tudo é que ele vai me entregar ainda. Nunca. Nem sabia. Jesus continuou o mesmo. Então, se tem traição na sua vida, ou se tem pessoas te largando, isso aconteceu com Jesus também. Ele ficou desanimado? Não. Manteve-se firme, animado, e melhor, tratando essas pessoas do mesmo jeito. Qual foi a última palavra de Jesus para Judas? Aqui viesse, amigo. Judas veio e beijou o beijo da traição. Jesus sabia disso. E Jesus ainda perguntou, que viesse. Jesus era hipócrita. Não, Jesus estava dando oportunidade de arrependimento para Judas. Mas não teve. Mas foi só Judas também que traiu. Não, Pedro também, todos os outros apóstolos também foram embora. A Bíblia fala, todos o traíram. Todos o deixaram. Mas o que Jesus fez lá na cruz? Oh Deus, esse sacrifício vale para todos, menos para os meus 12 discípulos, que me largaram. Não foi isso. Estava lá orientando os discípulos, a família dele, a mãe, João, os que ficaram ao pé da cruz, ele estava orientando, e para os outros estava orando. Quando ressuscitou, qual foi o recado que ele mandou? Fala para os discípulos que podem voltar. E manda chamar também Pedro.
Então, Jesus desanimou com traição? Não. Jesus amou, orou, permaneceu. Por quê? Ele estava olhando para o propósito eterno de Deus. Não havia espaço para desânimo. Quando você está olhando para o propósito, não há espaço para o desânimo. E por fim, mais uma situação. Às vezes você fala, pastor, esse negócio de dinheiro, esse negócio de família, pessoas abandonarem, de ensinar, as pessoas não aprenderem, pessoas traírem, ainda vai. Duro é quando a gente é afetado no nosso corpo. Às vezes uma enfermidade, por exemplo. Quando a gente fica enfermo. Enquanto as coisas estão acontecendo fora, tudo bem, mas e quando a questão é aqui? E eu te pergunto, será que Jesus não tinha preocupação com o seu próprio corpo, com a sua própria vida? Será que Jesus nunca se preocupou com isso? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos um pouco mais para frente em João, capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. João, capítulo 12, a partir do verso 23. João 12, a partir do 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Jesus está falando aqui, mostrando o princípio de quê? Abra mão da sua própria vida, do seu próprio corpo. Em função do reino de Deus. Aí alguém vai falar, mas Jesus, também nunca teve doença, nunca teve problema, nunca teve unha encravada, tudo, não quebrou nada, não teve câncer, nada. Mas olha o que a Bíblia diz, Jesus falando sobre ele mesmo. Verso 27. Então Jesus ensinou, não se preocupe com o seu corpo. Está falando, para que haja vida tem que morrer. E aí ele diz agora, verso 27. Agora, depois dele ensinar isso, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Então Jesus estava angustiado? Sim, porque eu estava sabendo, agora é hora de eu ir para a cruz. A cruz dói, lógico que dói. Jesus, como eu, como você, sentia dor. Sabia que ser pregado numa cruz, apanhar, ser crucificado e morrer ali, era uma morte terrível. E o que é que estava dentro dele? A angústia. A angústia do sofrimento, que haveria de vir. E aí ele fala, minha alma está angustiada, mas o que eu vou fazer? Vou orar a Deus e falar, Senhor, me livra disso. Fala, mas eu nasci para isso. Como que eu vou orar pedindo isso, sendo que foi para isso que eu vim? Então veja, Jesus tinha preocupação consigo mesmo? A angústia pela cruz demonstra que sim. Estava preocupado, vou sentir dor, vai doer, vai ser complicado, vou morrer ali agora, vou ter que passar pela morte. Mas o que eu vou fazer? Existe um propósito eterno de Deus. Eu vim foi para isso. Então vejam. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então não tem jeito de nós vivermos nesse mundo sem aflições. Isso é consequência do pecado. Isso é consequência dos propósitos errados, dos princípios errados, da escala de valores errada. É consequência disso. Mas ainda que tudo isso estiver certo, aqui no mundo não tem jeito, porque em carne há sofrimento. Mas e aí? Eu vou correr e preservar a minha vida de não passar por sofrimento nenhum? Não. Eu estou angustiado com o sofrimento. E agora? Desanimo? Não. Porque isso faz parte da minha vida e da sua vida. Jesus deu o princípio antes. Se não morrer, fica só. Precisa morrer. Uma enfermidade vem nas nossas
Enfermidades vêm nas nossas vidas, muitas vezes, por uma guerra espiritual. É uma seta do diabo, você precisa guerrear e mandar embora. Mas muitas vezes é para nos quebrantar. E aí? Fala para Deus, tira isso da minha vida? Ué, mas como que eu vou ficar quebrantado? Se esse é o objetivo daquilo. Fala, Deus, se o Senhor permitiu isso, e se isso não é uma seta do inferno, então, deixa eu me quebrantar. Mas desanimou? Não. Então veja. Além dessas coisas que eu falei aqui, muitas outras coisas Jesus passou. Nós não temos tempo para conversar sobre isso. Mas houve desânimo na vida de Jesus? Não. Por que não houve desânimo? Então, você aprendeu aqui o que Jesus fez em cada situação dessa. Nós precisamos avançar. Abra a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Então, olha, antes nós lemos o versículo. Na sua vida secular, muitas coisas te animam. Às vezes o prazer de comprar um carro, de ter uma casa, de passear, de ter filho, de se casar, te anima a casar, te anima a trabalhar. Às vezes, um sonho, de chegar em tal lugar, isso te anima. Isso na vida secular. Mas o que é que deveria te animar na vida cristã? Porque se porventura, o que te anima na vida cristã são essas coisas que eu disse atrás, você vai ser uma montanha russa. Um dia você vai estar animado, outro dia você vai estar desanimado. Porque dinheiro sempre vai faltar. Problemas com a família sempre vamos ter. Problemas com discípulos é normal. Traição faz parte da vida. Dificuldades e preocupações com a nossa própria vida também sempre vão existir. Se o meu ânimo depende disso, então eu nunca vou estar animado. Mas Jesus estava sempre animado. Então o que é que tem que me animar na vida cristã? Então Paulo fala, aqui no capítulo 4, verso 4, de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ué, mas alegrar-se é animar-se. Por que é então que eu tenho que estar animado? O que é que motivava Jesus? O que é que essas aflições não desanimavam Jesus e essas aflições me desanimam? Porque o que deveria eu estar focado, animado, às vezes eu esqueço. Jesus responde essa pergunta. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas. Capítulo 10. Eu li aqui a passagem que Jesus enviou os 12 de 2 em 2. E deu orientações. Vá, prega o evangelho. Mas não leve dinheiro. E eles voltaram. E quando eles voltaram, eles estavam muito alegres. Alegres por quê? Porque os demônios se submetiam ao que eles falavam. Porque as enfermidades iam embora quando eles mandavam. Porque as pessoas eram salvas e se batizavam na palavra que eles ministravam. Então eles estavam muito alegres. Mas alegres pelo motivo errado. E aí Jesus ajusta isso na vida deles. Olha o que Jesus fala. Lucas capítulo 10, verso 20. Não obstante, Jesus falando para eles, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que é que deve manter o meu ânimo, meu e seu? E é o que mantinha Jesus. É que Jesus fazia parte do reino de Deus. É porque eu e você fazemos parte do mesmo reino. Deus está nos levando para algo onde não há dor, não há lágrima, onde não há morte, onde não há destruição, onde não tem o inimigo, onde é os céus, onde nós vamos viver a vida de Deus junto com Deus, eternidade afora. Isso é o motivo da minha alegria e da sua alegria. Isso é o motivo que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor sempre. Digo outra vez, alegrai-vos.
Se você perder isso de vista, você vai ser uma montanha-russa. Hoje você está alegre, amanhã você está triste, depois você está desanimado. Do mesmo jeito que o mundo vive. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vive como o mundo vive. O foco dele é Deus, é o reino de Deus. Paulo fala lá em Colossenses, agora que você é convertido, pense nas coisas lá do alto. Olhe para lá, porque se você não olhar para lá, você vai andar desanimado. Porque agora, como homem de Deus, você continua sendo afligido, então você vai ficar desanimado. Mas olhe, e Jesus falou para os discípulos, vocês estão se alegrando pela coisa errada. Então você mudou de emprego, agora está ganhando o dobro. Agora eu estou feliz. Motivo errado da alegria. Motivo certo é, agora eu tenho uma nova oportunidade de estabelecer o reino em outro lugar. Motivo certo, porque você está trazendo o reino de Deus, você faz parte dele. Esse é o motivo. Em outras palavras, eu e você somos privilegiados. Se você não conseguir se ver dessa forma, você nunca vai estar animado. Alguém vai olhar para você e você vai chorar. E você vai falar um monte de problemas, um monte de dificuldades. Coisas comuns que todos passam. Aí o dia que você está com saúde, você está alegre. O dia que você está doente, você está triste, desanimado. O dia que você está empregado, você está bem. O dia que você está desempregado, você está mal. Eu ia falar, mas pastor, isso não faz diferença na vida? É lógico que faz, mas não no seu ânimo. No seu ânimo, não. Você pode estar buscando, orando, intercedendo, jejuando, pode estar cantando louvores a Deus. Mas o ânimo tem que ser constante, por quê? O ânimo é o que Jesus diz, ele tem que estar ligado ao reino dos céus. Pergunta para o seu irmão, você consegue ver isso? Olha o que é que que a Bíblia fala sobre Jesus. Hebreus capítulo 12. Esse é o penúltimo versículo que vamos ler. Hebreus 12. Hebreus está mais no final da Bíblia. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Olha o que o apóstolo diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então olha o que o apóstolo diz. Jesus está vivendo aqui na glória. Não falta nada à sua vida. Mas Deus propõe algo para Jesus, uma alegria, que Jesus não tinha. Eu te pergunto, o que é que Deus não tem? Ou não tinha até então? Porque isso foi o que Deus propôs para Jesus. Nós estamos vivendo aqui muito bem, mas falta algo. E se esse algo acontecer, vai ficar melhor do que o que era. Mas para isso, tem que haver cruz. Para isso vai ter aflição. Para isso vai ter tribulação. E a Bíblia diz que Jesus olhou, e por causa dessa alegria, ele falou, eu aceito a cruz. Que alegria é essa? Algo que Deus não tem, ou não tinha. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ver qual é a alegria. João, 1 João. Primeira epístola de João. Capítulo 3. Verso 2. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então eu vou te falar algo. Lá na eternidade, quando Deus estava planejando o ser humano, o homem não existia lá. E depois que Deus criou o homem pecou. E não iria viver com Deus. Mas o que Deus mostrou para Jesus é que era possível ter o ser humano como Jesus vivendo nos céus.
Jesus olhou isso e falou: isso é muito bom. Eu suporto a cruz. Jesus vivia animado toda a sua vida, por quê? Porque ele olhava para você e olhava para mim e sabia, um dia ele vai ser como eu. Isso vale a pena o sofrimento. O que é que tem que animar eu e você? Olhar para Jesus e falar, um dia nós vamos ser como ele. É isso que tem que me animar e te animar. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é a família, não é ser honrado, não é um bom emprego, não é um curso. É saber que vai chegar a hora que você vai se tornar como Jesus. Isso é o motivo da alegria. Esse é o motivo do ânimo. Qualquer coisa fora disso é passageiro, é efêmero e vai trazer problema. E você vai viver sempre ruim para baixo. Porque o seu foco está errado. Você vai estar olhando o que você não deveria. O olhar é o reino de Deus. Um dia eu vou estar junto com Jesus, semelhante a Ele, com o mesmo corpo. João fala, agora nós já somos filhos de Deus. Mas ainda vivemos no corpo de carne. Mas vai chegar a hora que teremos o mesmo corpo de Jesus. E aí vamos viver toda a eternidade com Ele. Esse é o motivo da alegria. Tanto minha quanto sua. Esse é o motivo do ânimo. E da motivação na minha vida e na sua. E esse foi o motivo da alegria que Jesus suportou a cruz em função dela. De ver você, de ver eu e toda a sua família e todos aqueles que foram chamados vivendo como Ele vive. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, você entendeu isso? Fala para ele, ser alegre. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Agora olha bem. Alguém pode falar, será que isso é possível? Terminei não, olha aqui para mim. Será que é possível mesmo? Ser como eu, como você, ter a vida de Deus? E aí eu termino repetindo o que falei no início. Jesus falou para os discípulos, assim que estava partindo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está em Cristo aqui? Fica com sua mão levantada. Fala para o seu irmão, então você também venceu o mundo. É possível? Sim. Foi isso que Jesus disse. Tem aflições? Sim. Isso deve ser o ânimo de vocês? Não. Tem de bom ânimo porque eu venci. E se você está em mim, você também é um vencedor. Esse é o motivo da minha alegria. Esse é o motivo da sua alegria. Ou pelo menos deveria ser. O que vai te manter firme, bem disposto, independente das aflições, independente das dificuldades. Você vai estar firme. Falando, puxa vida, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu vou ser. Mas eu vou caminhar porque eu estou em Cristo. Ele venceu, eu venci também. E vou chegar lá. Sabe, irmãos, tem gente, falei isso na parte da manhã, eu vi algo que eu quero repetir aqui. Tem gente que vive a vida cristã assim. Ele está aqui e olha e fala assim, é melhor ser cristão do que viver morrendo queimado no inferno. Ele fala, então eu vou ser cristão. Porque morrer queimado no inferno é muito ruim. Mas aí quando ele pega alguma faísca aqui no mundo ainda, do fogo do inferno, aí ele desanima. Então na verdade é o seguinte, Jesus não veio pregar sobre o inferno, Jesus não veio ensinar sobre o inferno, Jesus não veio falar como é o inferno. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, para pregar sobre as coisas lá do alto, para falar de Deus, dos princípios de como vive-se nos céus. Não veio para falar do inferno. Então você deve ser cristão, não é porque você tem medo de morrer queimado no inferno, não. É porque você viu que o céu é maravilhoso. E você quer viver ali porque você crê no que Jesus disse. Então, ser cristão, não é melhor ser cristão porque é melhor do que morrer queimado, não. Então não tem opção, então o jeito é ficar aqui. Porque morrer queimado é terrível. Não. Viver no céu é maravilhoso. Diga para o seu irmão. É maravilhoso. Pergunta para ele, por que você está com essa cara triste então?
Se você é um cidadão do reino. Olha para ele, porque você está olhando para as aflições. Olha para ele, olha para o reino. Esse próximo final de semana, nós vamos falar das coisas do reino. Vamos ter experiências com Deus, com o Espírito Santo, revelações da palavra do Senhor, mover de Deus sobre as nossas vidas, vivermos e desfrutarmos de um pouco dos céus aqui na terra. Quantos estão animados para o jejum? Vamos ficar de pé. Olha para o seu irmão e fala: anima-te, tenha bom ânimo. Você é cidadão do... Não, fala isso para mim não. Fala isso olhando para o seu irmão. Dá um abraço nele. Receba um abraço de um cidadão dos céus.